Olha só, infelizmente a gente não vai conseguir falar com o médico especialista na coluna para falar sobre as dores que o pessoal sente. Isso porque a gente teve um probleminha técnico, é uma transmissão pela internet, a gente não está conseguindo falar. Agora a gente conseguiu, só porque eu disse. Então, ó, quem foi que nunca sentiu uma dor nas costas? Eu mesmo agora, só de falar no assunto, a lombar já está acusando. Tem gente que não consegue passar um dia sem sentir dor, faz uso constante de analgésicos. A dúvida de muita gente é saber qual momento deve procurar um médico, como saber diferenciar a dor muscular em um problema mais sério. Quem vai tirar essas dúvidas agora é um médico ortopedista, Josemi Paulino. Doutor, obrigado demais pela participação. Quase que trava, viu, doutor? Mas deu tudo certo. Tudo bem? Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui nessa terça-feira, livres para conversar com vocês sobre esse assunto que aflige a saúde de tantas pessoas. Vamos lá, pergunta do Ailson de Tibiri 2 em Santa Rita. De alguns meses para cá, ele sempre que vira o pescoço para um lado e para o outro, sente dor. Quer saber o que pode ser? Como ele está falando de meses, né? Ele não pode ser um torcicolo. Ou será que é, doutor? Danilo, o torcicolo normalmente ele é uma crise que acontece no intervalo de tempo mais curto, né? O torcicolo tem ali 2, 3 dias de evolução, né? E uma dor como essa que já se arrasta há meses, certamente essa dor não é um torcicolo, certo? O torcicolo é uma condição, uma dor muscular que surge de maneira adquirida, né? Normalmente secundária a um espasmo do músculo que estabiliza a coluna cervical. E aí, com essa duração toda, é pouco provável que o problema se dê secundário a um torcicolo. Toda vez que a gente está falando de dores na coluna, a gente precisa tentar classificar como é que há quanto tempo essa dor já existe. Então, existem as dores que a gente chama de dores agudas, que elas têm duração menor do que 3 semanas, e existem as dores que são dores de forma crônica, que são aquelas que duram mais de 6 semanas a 12 semanas, entendeu? Então, classificar se essa dor é aguda ou crônica é importante para a gente conseguir definir o diagnóstico e definir a conduta para o caso de cada pessoa. Ou seja, dica para o Ailson, procura um médico, hein, Ailson? Tem mais uma pergunta, doutor. Tive Covid no ano passado e desde então não paro de sentir dores na coluna. O que é que eu posso fazer para amenizar essa dor? Existe alguma relação, doutor? Ultimamente, tem surgido pacientes no consultório com queixas de que desenvolveram dores musculares ou dores osteoarticulares depois de terem tido Covid. Não há até o momento uma correlação direta entre a contaminação pelo vírus e destruição de fibras musculares ou de acometimento articular. O que normalmente acontece é o seguinte: as pessoas depois que têm Covid ou durante a fase crítica da doença, normalmente passam a ter um quadro de astenia, que a gente chama, né, que é aquela pessoa que fica fadigada, que fica um pouco mais fraca, ou às vezes a pessoa passa a ter um repouso, né, obrigatório determinado pela doença, e aí a musculatura atrofia por desuso. E aí, quando você vai precisar reativar essas fibras musculares, algumas pessoas têm sentido dores musculares secundárias a isso, ou dores articulares também. Não que seja determinada pelo Covid, mas secundária ao estado que a pessoa ficou devido à infecção. Joana de Campina Grande quer saber qual o tratamento mais aconselhado para quem tem escoliose e bico de papagaio. Vejam, são duas doenças completamente distintas, né? A escoliose é uma doença que ela determina um desvio na coluna quando a gente avalia a coluna do paciente numa visão frontal ou numa visão pelas costas, certo? É uma tortuosidade que pode ser em C ou em S. A escoliose normalmente ela é detectada em pacientes na fase da infância e adolescência. Essa doença, nessa faixa etária, tem um tratamento que vai ser dado ou determinado de acordo com o valor angular da curva que o paciente tem. Às vezes o paciente pode ser tratado só com exercícios físicos, às vezes o paciente pode ser tratado com colete e, em situações mais graves, o paciente pode precisar de uma abordagem cirúrgica. Ter escoliose e ter bico de papagaio, que já é uma outra condição, o bico de papagaio é secundário à artrose na coluna, né? Esse paciente talvez precise de um tratamento que envolva, além da reabilitação com fisioterapia, o uso de medicações para controlar essas dores, né? Não está indicado o uso de colete para pacientes na faixa etária adulta, exceto alguns coletes simplesmente para o alívio da dor, mas ele não vai ter o objetivo ou a intenção de diminuir ou retardar a progressão da curva.
Doutor Joacemi Paulino, obrigado demais pela participação. Por conta do probleminha que a gente teve, o convite está feito para a semana que vem a gente voltar a falar sobre os problemas de coluna e responder mais perguntas. Abraço para o senhor, uma ótima tarde.